E aí, galera, aqui é o Teófilo, aqui mais uma vez para falar agora da próxima temporada do NBB 2024-2025 em relação aos nossos times gaúchos. Como é que tá as preparações do elenco e como é que estão as movimentações para a temporada 2024-2025. Bom, uh, é muito estranho, por quê? De um time a gente tem totalmente dois lados opostos. Um time muito bem encaminhado e praticamente pronto, que já pode muito em breve começar a preparação e também buscar já buscar o melhor de treinamento para os seus atletas, né? Já pode formar, unir eles, né? Muito em breve. E também um time que não apresentou nada e não tem mais nada a falar, porque é exatamente isso, ele não nos apresentou nada. Então vamos começar primeiramente lá de Santa Cruz do Sul, que aqui é a terra do basquete, aqui no Rio Grande do Sul. União Corinthians. União Corinthians já tem um time, eu acho, praticamente pronto. Eles se adiantaram. A gente está agora em julho, quase entrando em agosto, e eles já estão com o time muito bem desencaminhado. Anunciaram contratações e renovações, já é um time praticamente montado. Então, começando com quem foi apresentado para essa temporada, quais foram os jogadores contratados. A gente começa com o Vitinho Lerch, de 28 anos, que estava no Unifacisa. Ele é cria de Santa Cruz do Sul, ele foi formado em Santa Cruz do Sul, ele na base de Santa Cruz do Sul. Passou pelo Mogi das Cruzes, pelo Vasco, pelo próprio Unifacisa e está de volta para sua terra, para o time que formou o União Corinthians. Também temos esse time já anunciado, o John dos Santos, que é um jovem brasileiro que estava jogando na NCAA na Universidade of Texas em El Paso. Ele é um cara que tem a formação do high school e da liga universitária americana, então é a primeira experiência que ele vai ter profissionalmente, talvez até como atleta, né, tirando as bases, aqui no Brasil, talvez até de fora das terras dos Estados Unidos. Ele tem 26 anos de idade. Fabrício de Oliveira, o russo, 39 anos, ele estava lá no Vasco, o Vasco que fez uma temporada muito boa, foi um time muito interessante, apresentou muito, jogou um basquete muito legal e enfim, trouxeram de lá. Ele é um cara experiente, tem 39 anos, ele já rodou muito aqui no Brasil, ele já passou pelo São José, pelo Mogi, pelo Cerrado, e agora ele vai vir fazer essa temporada aqui, 39 anos, talvez o cara da experiência aqui pro União Corinthians. A gente também tem o Johnny Machuca, argentino, que estava no Olímpico LB, cara experientíssimo. O irmão dele já jogou no União Corinthians, o Luca Machuca. Agora vem a vez dele, o Luca Machuca, que é um cara experientíssimo. Ele basicamente jogou no basquete argentino, mas já teve experiência no México e no Brasil. No Brasil ele já jogou no Bauru e no México ele já jogou no Leñadores de Durango. Vem aqui com 35 anos, é um anúncio do União Corinthians. Depois ele também tivemos o Fabrício Veríssimo, 26 anos, que estava no Pato, o cara mais jovem. E olha como é que é a questão de idade, ele tem 26 anos de idade e é agora que ele vai, tipo, ele tem, bem dizer, é a possibilidade de ele ter mais minutos em campo, em quadra, com 26 anos de idade. Ele já foi do Botafogo e estava no Pato. Jogou bastante no Pato, mas é muito comum que aqui no Brasil são poucas bases sólidas, né? Categorias de base sólidas, com jogadores sólidos. Puxa vida. Que categorias de base sólidas que conseguem entregar jogadores formados que jogam, que dão oportunidade até quando eles são jovens. Não é aqueles poucos minutos com poucas médias, mas sim uma quantidade significativa de jogo. O Corinthians até o Caxias do Sul tentou fazer isso ano passado, mas não são muitos, mas não é de praxe, não é tão comum a gente ver isso. O Rafa Lanaras, interessante, mais um europeu jogando para um time de gaúcho. São poucos europeus que vêm jogar no Brasil e o Rafa Lanaras é um deles. Ano passado a gente teve o Rada Djokovic, que é o croata que veio jogar pelo Corinthians e assim, olha, foi o prior técnico. Ele e o Dwayne Johnson assim foram cruciais, foram os principais jogadores dos seus times jogando no União Corinthians. E mais um europeu vem, só que esse daqui, diferente do Djokovic, que já era um cara mais testado, o Rafa é um cara novo, ele tem 22 anos e ele estava no Real Athletic Clube da França. Ele é um cara que sempre joga as divisões, ele jogou sempre as divisões mais baixas dos países que ele passou, assim, ele já passou pelo México, pela Grécia, não, perdão, passou pela Alemanha, pela Grécia e até a França. Então vamos ver como é que vai ser um jovem, como é que vai ser um jogador com pouco
com pouca idade, que jogou e como é que, se é possível contratar um cara das bases das divisões menores da Europa e ver como é que é esse desenvolvimento aqui no Brasil. A gente vai estar acompanhando isso, ele vai ser um jogador relevante ou mais um cara ali no início de temporada que vem pra, com a grife de ser europeu. E Felipe Vezaro, que estava no Minas, experientíssimo, 32 anos, é um cara assim que muitos times gostariam de ter. Então, por ter fechado o elenco assim, um período que a gente pode dizer cedo, o União Corinthians teve a possibilidade de filtrar os seus jogadores. Depois eu explico por quê. Ele já passou pelo Bauru, pelo Corinthians, pela Unifacisa, agora vem jogar pela primeira vez um time gaúcho e é um jogador, sim, muito importante. E hoje, foi apresentado hoje, eu fiz o roteiro desse vídeo ontem, mas ele foi apresentado hoje, ele estava como negociação. Mas agora sim, apresentado pelo União Corinthians, de Dikembe, de 24 anos, foi um cara que já teve a oportunidade, jogou NBB e foi muito bem. Ele volta para o Brasil, já que ele estava no Cárceres, da Lebe Ouro, da Espanha lá, que seria uma segunda divisão em termos de relevância. A primeira seria a Liga Endesa, né? E depois a gente tem, em relação à relevância, a gente tem a Lebe Ouro como uma segunda divisão. E é um cara de peso, assim, como todo o elenco, assim, é bem substancial, assim, tem um peso. Mas esse daí talvez seja o principal nome, na minha opinião, como o peso mais forte. Vamos lá, e teve as renovações. Além disso, o União Corinthians também renovou contratos. E começa com o Rodrigo Silva, o treinador. Foi o primeiro a ser renovado e eu acho que foi uma assertiva muito grande. Era aquele cara, ele era auxiliar do Bauru, ele era auxiliar técnico do Bauru e teve a primeira oportunidade como treinador em um clube. E entregou muito, entregou muito. Foi um excelente treinador, a renovação se faz, totalmente compreensível e é motivo de comemoração para a equipe de Caxias do Sul, de Santa Cruz do Sul, perdão, ter a renovação desse cara que vem totalmente diferente da escola gaúcha, aquela escola mais defensiva, que ataca normalmente, os jogadores atacam fazendo bem seus fundamentos, não tem tanto uma sincronia de ataque, não pensa taticamente tão ofensivamente, mas sim, joga algo defensivo e se concentra muito em defender. Não, a gente tem o ele é um cara que se propõe a atacar mais. Não é o jogo reativo muito comum dos times aqui do Rio Grande do Sul. Pedro Nunes, 23 anos, também era criada, não é criada da base. Ano passado, no início do ano, Jonathan Silva, se eu não me engano, Jonathan Lima, não me lembro, se eu não me engano dele, não me lembro agora, foi um jogador que era do Cruzeiro, que ele veio pro Corinthians, jogou bem a Campeonato Brasileiro da CBB, foi campeão com o Cruzeiro, teve uma oportunidade no NBB pelo União Corinthians, não entregou muito pouco, teve seu contrato rescindido e o União Corinthians, no seu lugar, contratou o Pedro Nunes, que sim foi mais assertivo e entregou mais. Teve seu contrato renovado. Assim como Taylor Fagundes, 18 anos, jogador da base, contrato renovado. E esse cara que, junto com o Djokovic, foi importantíssimo. Eu falo do Dwayne Johnson, o nosso The Rock dos Pampas, que sim, esse cara jogou muito, ele veio, ele entregou, ele foi muito importante e faz muito bem o União Corinthians em renovar o contrato com ele. Eu acho que é um time interessantíssimo. E vamos ver na pré-temporada como é que esse ano passado foi uma pré-temporada até muito interessante, porque os times do Rio Grande do Sul aqui, o Caxias na verdade, né? Mas alguns, tipo, o que teve de oportunidade? A gurizada do jogo teve o Sul Brasileiro de Basquete, aquele campeonato que une os times lá de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para fazer um torneio de pré-temporada, que o Caxias ganhou. Teve o Interligas, que o Caxias foi jogar lá na Argentina. Também tivemos, além desses, também tivemos a Copa KTO, que era os times, a Copa KTO, que é patrocinadora aqui dos times do Rio Grande do Sul, fez um campeonato de preparação para suas equipes, que o Vasco foi campeão. Foi muito interessante. Vamos ver o que é a preparação, o que vai ser durante a pré-temporada entre esses times. E por parte do Caxias do Sul, a gente não teve nada. Não teve um anúncio, não teve renovação. O time ainda não fez nada. E isso é comum, tá? O Caxias do Sul, normalmente, esse time, é comum que ele demora muito
é um dos últimos times a completar o seu elenco para a temporada. E normalmente ele acaba selecionando, montando com um pouco de base e montando seu time com os jogadores meio que sobram do mercado, porque é um dos últimos times, ou seja, os principais jogadores vão sendo contratados, vão ser tantos contratos que sobra, o Caxias do Sul faz uma análise e monta o seu time. Então, infelizmente, a gente não tem nada por parte do Caxias do Sul, mas algumas coisas dão indício de que é algo. A gente não tem nada entrando, mas tem gente saindo, né? Digo dos jogadores que estavam aqui e não vão ter contrato renovado porque já assinaram com outros times. Então cito o Diego Conceição, que foi pro Vasco, que jogou muito bem ano passado, foi um jogador muito bom ano passado. O Rafael Oliveira, que foi pro Pato, e o Wesley Mogi, que foi pro Bauru. Então é isso que destoa. Um time totalmente preparado, um time totalmente estruturado, já apresentando as suas cartas, enquanto a gente muito mais preocupado com a LDB no momento do que pensar a temporada 2024-2025. Então, muito obrigado por ter assistido e qualquer coisa ali, qualquer comentário ali, pode fazer nos comentários. Podemos continuar esse vídeo mais adiante. Muito obrigado por ter assistido.